Olá, hoje vamos falar um pouco sobre evolução e utilizamos como habilidade estruturante reconhecer as principais teorias sobre a origem e evolução dos seres vivos e suas características. Podemos citar 4 teorias mais conhecidas: o fixismo, o lamarckismo, o darwinismo e o neodarwinismo. O fixismo se difere das demais por admitir que as espécies não se modificassem no decorrer do tempo. Até o século XVIII era bem defendida essa ideia, que os indivíduos foram criados e não sofreram modificações através do tempo, assim apresentando as mesmas características desde a sua criação até os dias atuais. Entretanto, com o conhecimento dos fósseis e o desenvolvimento da anatomia e embriologia, surgiram as teorias evolucionistas, que defendiam que os organismos sofriam mudanças ao longo do tempo. E essas teorias evolucionistas, elas afirmam que ocorreram mudanças nos organismos ao longo dos milhares de anos do planeta. E essas mudanças podem ser vistas, por exemplo, em fósseis de organismos que hoje não são encontrados na Terra, mas que possuem grandes semelhanças com os organismos atuais. Todas essas teorias evolutivas existentes falam em mudança, diferenciando-se apenas sobre a forma como essas mudanças ocorreram. Então vamos falar um pouquinho sobre a teoria lamarckista. Essa teoria, proposta por Lamarck em 1809, ela afirma que a evolução dos seres vivos ocorre segundo duas leis propostas por ele. A primeira lei proposta por ele é a lei do uso e desuso dos órgãos, que diz que quanto mais usadas as regiões ou órgãos do corpo, mais elas se desenvolvem, e as partes que não são usadas vão enfraquecendo, diminuindo, chegando até a desaparecer. A segunda lei proposta por Lamarck é a lei da transmissão hereditária dos caracteres adquiridos. Ela diz que as modificações provocadas pelo uso ou desuso são transmitidas aos descendentes. Em outros termos, diríamos que Lamarck e seus seguidores acreditavam que o organismo, para adaptar-se, adquiria uma série de novas características que se tornariam hereditárias. Assim, o lamarckismo explicaria, por exemplo, por que a girafa tem pescoço comprido. Como seu alimento fica na copa das árvores, teria aumentado o comprimento do pescoço e das pernas pelo esforço constante de esticá-los através de muitas gerações. E também explicaria o porquê de as cobras não terem membros como patas. Perderam pelo desuso, porque os membros atrapalhariam a locomoção em túneis estreitos. Nos dias atuais, a teoria lamarckista não é a mais aceita cientificamente. Essa teoria ela apresenta alguns pontos falhos que merecem destaque. O primeiro deles diz respeito ao uso e desuso, que não pode ser considerado uma verdade, pois as características do nosso organismo são pré-determinadas pelos genes, e o uso e o desuso poderiam causar alterações nos limites pré-determinados. Outro ponto que merece destaque diz respeito às características adquiridas que não podem ser transmitidas, pois não estão presentes na nossa informação genética. Atualmente, a teoria mais aceita cientificamente é a proposta por Charles Darwin em 1859, que foi publicada no seu livro A Origem das Espécies. Segundo esse pesquisador, as espécies modificam-se ao longo do tempo em virtude da seleção natural. Para ele, os organismos vivem em uma luta constante pela sobrevivência, e apenas aqueles mais aptos são capazes de sobreviver, reproduzir-se e passar as características vantajosas para seus descendentes. A seleção natural é determinada pelos limites impostos por condições ambientais. Na população, há indivíduos menos e outros mais adaptados. Estes mais adaptados, com maiores chances de sobrevivência por possuírem essa vantagem, deixam um maior número de descendentes. E a cada nova geração, deixam um número de descendentes melhor adaptados, sendo eliminados gradativamente aqueles menos adaptados. O mecanismo da seleção natural ele ocorre por gerações sucessivas, provocando o aperfeiçoamento das adaptações, promovendo assim a alteração gradativa das espécies. A teoria da evolução por ação da seleção natural compreende os itens relacionados a seguir. Em primeiro lugar,
os indivíduos de uma mesma espécie nascem e apresentam características diferentes. Chamamos de variabilidade intraespecífica. Em segundo lugar, as espécies apresentam grande capacidade reprodutora, gerando mais indivíduos do que o ambiente pode suportar. Essa foi uma teoria na qual Darwin se apoiou e ela foi elaborada por um cientista chamado Thomas Malthus. Em terceiro lugar, apesar do grande número de nascimentos, o número de adultos na população tende a permanecer constante ao longo das gerações, indicando que uma certa quantidade é gradativamente eliminada. E esse fator acontece através da competição pela sobrevivência. Em quarto lugar, a escolha de quais devem ou não ser eliminados é função das condições ambientais, sendo, portanto, o ambiente o agente seletor. Essa seleção realizada pela natureza é de tal forma que favorece a sobrevivência de portadores de variações adaptativas, ocorrendo a sobrevivência do mais apto, permitindo assim com que eles gerem maior número de descendentes. Essa é chamada a teoria da seleção natural. E em quinto lugar, com o passar das gerações, acumula-se o efeito da seleção natural sobre a população que mantém ou melhora o grau de adaptação a esse ambiente. Então, temos o processo de adaptação. Levando em consideração a imagem dos pássaros à direita, podemos observar que a seleção natural pode ser verificada também quando analisamos os bicos dos tentilhões, aves observadas por Darwin nas Ilhas Galápagos durante sua famosa viagem a bordo do navio Beagle. Darwin observou que existiam tentilhões diferentes em cada uma dessas ilhas, sendo diferenciados, entre outras características, pelos seus bicos. O cientista concluiu que os tentilhões que ocupam as ilhas provavelmente são derivados de uma mesma espécie original, entretanto são submetidos a diferentes pressões em cada ilha. Como as ilhas apresentam ambientes ecológicos distintos entre si, o meio acaba selecionando os organismos mais adaptados àqueles ambientes, os quais fornecem diferentes recursos de subsistência. Sendo assim, cada tentilhão da imagem possui o formato de bico mais conveniente para o tipo de dieta disponível em cada ilha. Apesar da seleção natural ser um mecanismo preciso, Darwin não conseguiu explicar como as características vantajosas surgiam nos organismos e também como elas eram transmitidas. Essa explicação não foi possível porque não havia conhecimento sobre genética nesse período. Também conhecida como teoria sintética da evolução, o neodarwinismo é uma teoria criada com contribuição de vários pesquisadores para explicar os fatores que Darwin não compreendia quando apresentou sua famosa teoria. Em outras palavras, podemos dizer que o neodarwinismo consiste na teoria da seleção natural acrescida dos conhecimentos genéticos adquiridos posteriormente. Assim sendo, o neodarwinismo incorpora basicamente a ideia de mutação e recombinação genética hoje já conhecidas. Já que falamos sobre seleção natural, também é válido falar um pouco sobre a seleção artificial, que consiste em toda seleção conduzida pelo homem com um objetivo determinado, geralmente realizada para melhorar a produção, o aspecto ou a qualidade de animais domésticos ou de plantas cultivadas. Os processos usados pelo homem para conduzir a seleção são a promoção do endocruzamento e a formação de híbridos. Na formulação da teoria da seleção natural, alguns outros fatores também foram importantes. Um deles foi a própria observação de Darwin quanto à origem das diferentes raças de cães que surgem por um processo de seleção artificial feito pelo homem. É o homem que seleciona os melhores cães para a reprodução e quais caracteres ele quer que sejam preservados. Através desse processo de seleção artificial, o homem conseguiu reproduzir raças tão diferentes quanto um São Bernardo, que chega a pesar 140 kg, e um Chihuahua, que pesa cerca de meio quilo. Entre um extremo e outro, existe toda uma gama de raças, todas produzidas artificialmente pelo homem. E o mais curioso, todas essas raças surgiram pela seleção artificial a partir de uma única espécie selvagem, que é o lobo cinza. Um outro exemplo são os criadores de galinha, que escolhem as aves campeãs para serem as reprodutoras da nova geração. Por meio dessa seleção artificial, promovem o melhoramento das raças do ponto de vista do interesse humano. O questionamento de Darwin era se as mesmas coisas não poderiam ter acontecido na natureza, mas de forma mais lenta.
Levando em consideração todo o conteúdo visto hoje, é interessante mostrar como a evolução pode ser abordada no Enem. Então trouxe essa questão para que possamos discutir. Podemos esperar que, evoluindo de ancestrais que disputavam os mesmos recursos, as espécies tenham desenvolvido características que asseguram menor ou nenhuma competição com membros de outras espécies. Espécies em coexistência, com um potencial aparente para competir, exibirão diferenças em comportamento, fisiologia ou morfologia. Qual fenômeno evolutivo explica a manutenção das diferenças ecológicas e biológicas citadas? Letra A, mutação. Letra B, fluxo gênico. Letra C, seleção natural. Letra D, deriva genética. Letra E, equilíbrio de Hardy-Weinberg. E aí, depois de ter visto a nossa videoaula, você consegue responder essa questão? Sugiro que você dê uma pausa no vídeo agora e tente responder. Logo depois, eu irei falar a resposta. E aí, pensou? Então espero que sua resposta tenha sido a letra C, seleção natural. Lembra lá dos tentilhões de Darwin que nós discutimos? Nós podemos aplicá-los exatamente a essa situação citada no texto. Era apenas uma espécie, mas para evitar a competição por recursos, alguns se distanciaram e foram em busca de novos recursos que não houvessem tanta competição, fazendo com que aqueles que estavam mais predispostos a se alimentar de outras coisas tivessem uma vantagem maior. Então eles se reproduziram e geraram descendentes também mais predispostos, criando então novas espécies de tentilhões, pois depois de bastante tempo longe umas das outras, já não conseguiam mais se reproduzir entre si, diferindo em comportamento, fisiologia e morfologia.